Oi, turma! Oi, gente, tudo bom, né? Que bom, todo mundo, nós terminamos o terceiro mês e agora começando aqui bem mesmo, né? O nosso quarto mês. E a gente tem proposta já de atividades diferenciadas, né? Porque assim, a gente não pode parar. Hoje nós vamos estudar a função sintática do pronome oblíquo átono, certo? Função sintática do pronome oblíquo átono. Vamos saber assim o que são esses pronomes. Então, os pronomes pessoais, dependendo de como são empregados nas orações, eles podem exercer a função sintática de sujeito, certo? Ou complemento. Então, os pronomes podem assumir a função de sujeito ou complemento. Sujeito são os pronomes pessoais do caso reto. Complemento são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas nós vamos aqui estudar hoje apenas esses pronomes oblíquo átonos. Apenas os átonos. Então, nós temos a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, né? A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, de quem se fala ou do que se fala é a terceira pessoa. E isso acontece tanto no singular como no plural. Nós, as pessoas que falam, né? As pessoas com quem se falam e as pessoas de quem se fala ou da coisa que se fala, é a terceira pessoa, das coisas que se falam, é a terceira pessoa do plural, certo? Os pronomes oblíquo átonos correspondentes, eu, me, tu, ti, ele, ela, terceira pessoa, ó, ali, nós, nos, vós, vos, eles e elas, os, as, lhes, certo? São os pronomes oblíquo átomos que nós temos aí. Pronomes oblíquo átono, terminei de mostrar para vocês, né? Nós temos aqui, só repetindo. Então, a gente não pode esquecer desse conceito. Pronome é a palavra que substitui o nome. Pronome é a palavra que substitui o nome. Isso vocês não podem esquecer. Aqui, olha. Ele quebrou o copo. Ah, eu vou substituir o copo. Ele quebrou o. Ah, professora, espera, eu vou substituir o objeto apenas por um pronome? Sim, porque o pronome é a palavra que substitui o nome. Ele quebrou o copo, eu digo assim, ele quebrou. Ah, mas esses pronomes, gente, esses pronomes aqui que nós vamos estudar, se eles substituem o nome, eles têm uma função sintática. Olha aqui, ele quebrou, a pergunta que eu faço, ele quebrou o quê? Ele quebrou o copo. Ah, o copo é o objeto direto, porque o verbo é verbo transitivo direto. Eu fiz a pergunta o quê? Ele quebrou o quê? Ele quebrou o copo é o objeto direto. Nessa frase que há uma substituição, porque o pronome é a palavra que substitui o nome, esse ozinho aqui, ele vai ser também o objeto direto. Ele quebrou o quê? O copo, ele quebrou o. Ah, então esses pronomes oblíquos, átonos, eles têm uma função sintática. Sim. Por que eles têm uma função sintática? Porque eles substituem o nome. Eles têm essa função de substituir. Então, eles vão ter a função sintática do nome. Ele quebrou o copo, objeto direto, copo. Ele quebrou o é o objeto direto. Mas vamos lembrar aqui, né? A gente viu no mês passado, vamos lembrar assim esse objeto direto. Veja a função sintática dos pronomes oblíquo átomos. Ele diz que o a, os, as sempre vai ser objeto direto, certo? Sempre. Precisa nem você fazer substituição nenhuma. Você viu o, a, os, as, objeto direto. A Marta, encontrei a Marta no shopping. Substituindo por um pronome fica encontrei-a no shopping. O que é o a? Ah, é um objeto direto. Ele diz que o, a, os, as é sempre objeto direto. Seus livros, guarde-os na estante. Guarde os livros. Substituiu aqui, né? Guarde o quê? Os livros na estante. Convidou-as para o almoço? As, objeto direto. Mas vou dar uma dicasinha para vocês bem prática.
Quando vocês encontrarem um pronome e vocês quiserem saber a função sintática desse pronome, ok, gente? Quando vocês encontrarem um pronome e quiserem saber a função sintática, vocês tiverem esquecido que o, a, os, as é sempre objeto direto, você substitui por um nome masculino, certo? Porque o que é o pronome? É a palavra que substitui o nome. Então, devolve o nome. Vamos colocar o nome masculino. Encontrei o menino no shopping. Ah, não tem preposição, professor. Encontrei o menino no shopping. Ah, então esse A tem a função de objeto direto. Olha aqui. Seus livros, guarde-os na estante. Vou trocar por uma palavra masculina. Guarde, já tem aqui os livros, né? Guarde os livros na estante. Ah, não tem preposição. Então eu já sei que é um objeto direto. Convidou os meninos para o almoço. Ah, os meninos, não tem preposição, objeto direto. Agora não tenham dúvida, quando vocês encontrarem o li e o lis, vocês sempre terão um objeto indireto. Lá no 8º ano vocês aprenderão outras funções sintáticas. Por enquanto, vocês encontraram o li ou lis, aí vocês já vão saber que ele é um objeto indireto. Tem o valor de a ele, dele, né? Dei-lhe um presente de aniversário, dei ao menino. O presidente entregou-lhes o troféu. O presidente entregou aos meninos. Olha, tem a preposição aos. A criança obedecia-lhe cegamente, obedecia aos, né? Então, sempre, não tem nem dúvida, precisa nem fazer substituição. Li e lis são sempre objeto indireto. Fique de olho. Maneira prática para reconhecer a função sintática dos pronomes oblíquo átonos. Me, ti, si, nos e vos. Esses pronomezinhos, gente, muita atenção para eles, certo? Enquanto que o a, os, as são sempre objeto direto, o li e o lis, voltando. O li e o lis são sempre objeto indireto. Esses pronomes aqui, eles requerem atenção, certo? E a dica: substitua na oração o pronome oblíquo, esses pronomes, por um substantivo masculino, é o que eu estava fazendo com vocês. Se o substantivo masculino vier sem preposição, é objeto direto. Se o substantivo masculino vier com preposição, é objeto indireto. Ok, gente? Já tinha dado a dica para vocês. Fiquem de olho nesses pronomes, que eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. O que a gente faz? Substitui por uma palavra masculina. Se vier sem preposição, objeto direto. Se vier com preposição, objeto indireto. Então, vamos adiante, tá bom? Então, vejam. Lembrando a vocês, quando é um verbo transitivo direto, eu faço a pergunta, o quê? Aí eu vou ter o objeto direto. Quando é transitivo indireto, eu faço a pergunta de quê? Para quê? Ele é um objeto indireto. Quando ele é transitivo direto e indireto, eu faço duas perguntas. O quê? E eu faço para quê? Para quem? Certo? Então, ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Só para vocês lembrarem que nós já estudamos isso aí. Certo? Qualquer coisa, se vocês ainda permanecer um pouco de dúvida, vocês me perguntem. Ou então vocês voltem aqueles vídeos lá. Tá bom, gente? Não tenham receio, vocês têm tudo gravado. Se você não tiver, professora, peça aquele vídeo lá da transitividade verbal e eu jogo para vocês no grupo novamente. O importante é que vocês aprendam. Então vejam aqui, olha, diz para vocês muita atenção para esses pronomes. Me, ti, si, nos e vos, certo? Porque eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. Com verbo transitivo direto e indireto. Olha aqui. Quando ele é objeto direto. Ela me viu no cinema. Eu vou direto para o verbo. Ela viu, eu vou substituir, eu vou colocar uma palavra masculina. Ela viu o menino no cinema. Então, observe, não tem preposição. Quem te chamou aqui? Olha, eu vou direto para o verbo. Quem chamou o menino aqui? Então, quem chamou o quê? Ah, objeto direto. Vamos ver esses dois casos aqui, do me e do ti do outro lado, olha. Que ele é objeto indireto. Eu vou direto para o verbo. A diretora avisou ao menino
o dia da prova. Ao menino. Então, ele é um objeto indireto. Beatriz desobedeceu ao menino, ao pai. Quem desobedece, desobedece a quem? Certo? Então, o ti é um objeto indireto. Agora, vamos ver o si. Ó, o si. Ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. É só substituir por uma palavra masculina. Vejam. Carlos se feriu com a tesoura. Carlos feriu o menino com a tesoura. Não coloca. O menino não tem preposição. Veja do outro lado. Ela dá ao menino muita importância. Professora, por diga o menino, tudo bem. Ela dá o menino muita importância. Sem nexo, né? Não tem sentido. Ela dá o menino muita importância. Ela dá ao menino muita importância. Ok, gente? Por quê? Porque pede uma preposição. O verbo exige essa preposição. Bora para o outro lado ver o nos. Né? O nos como objeto direto. Olha, essas pessoas nos atrapalham. Eu vou direto para o verbo. Essas pessoas atrapalham os meninos. Não tem preposição. O que acontece do outro lado? Todos desejaram aos meninos boa sorte. Você não vai dizer todos desejaram os meninos. Não desejou o menino. A gente desejou aos meninos boa sorte. Aos é uma preposição. Se tem preposição é porque ele é um objeto indireto. Certo, gente? Quem, né? Vós vos enganaste. Vós vos enganaste. Vós enganaste o menino. E aqui? Quem vos ensinou esse caminho? Quem ensinou aos meninos esse caminho? Certo? Então, gente, é muito prático. Certo, gente? Faça uma pergunta. Quando você faz a pergunta o quê, eu tenho sempre um verbo transitivo direto e o objeto é sempre direto. Quando eu faço a pergunta de quê, para quê, com quem, eu vou ter sempre um verbo transitivo indireto. Atenção, nesse caso, meu objeto é indireto. Esses pronomes, eles precisam de muita atenção, porque eles podem assumir a função de objeto direto ou objeto indireto. Você substitua por uma palavra masculina e você não vai ter mais dúvida de jeito nenhum, tá bom? Ok? Vamos passando agora. Curiosidades, né? Os pronomes os, os, as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando o verbo termina em z, s ou r, o pronome assume a função lolá, los, lo, los, lá ou las, ao mesmo tempo que a terminação verbal é suprimida. Assim, olha, fiz o exercício. O que é um pronome? É a palavra que substitui o nome. Vamos substituir por um pronome. Então, fiz, desaparece o z e você vai completar com a forma lolá, los, las. Por quê? Porque essa palavra termina em z. E a regra vale para os verbos terminados em z, s ou r. Então, fiz o exercício. Filo. O z desaparece, certo? Lu. Fizemos o trabalho, ó, o S desaparece e você substitui o objeto por lolá, los, lá, lo, lá ou los, las. Então, olha, fizemos o trabalho, fizemos-lo, o S desapareceu. E aqui, quebrar o copo, quebrá-lo, o R desapareceu. Porque a palavra é acentuada, uma oxítona terminada em A sempre recebe acento, né, gente? Então, vejam. Todos os verbos com essa terminação, z, s ou r, substitui o objeto por lolá, los, las, certo? Quando o verbo termina em som nasal, o pronome assume as formas nó, nós, na ou nas. Ó, forma nasal, m, on, em. Viram o menino, viram-no. Repõe os textos, repõe-nos. Retém a menina, retém-na. Tem as mesmas características, tem-nas. Por que você colocou nó, na ou nas? Porque a palavra termina em som nasal. Quando termina em som nasal, tem essa modificação. Bom, gente? Então, vamos lá. Hora de verificar. Vamos verificar bem direitinho, ver se dá tudo certo.
Então, nós temos aqui objeto direto e objeto indireto. Analise o emprego dos pronomes oblíquos, atribuindo-lhes a classificação adequada, tendo em vista o seguinte código: objeto direto e objeto indireto. Acharam-no interessante? Você não vai nem pensar. Lá, ainda há pouco, nós estudamos. O, a, os, as são sempre objeto direto. Professora, mas aqui é nó. Sim, por quê? Porque essa palavra terminou com som nasal. Então, você substitui o, a, os, as por nó, na, nos, nas. Aqui no caso, acharam-no interessante. Então, tem nem dúvida que se trata de um objeto direto. A mesma coisa acontece na segunda, porque é o na, né? Porque termina, olha, em AM, eu sei que o A, o A, os, as vai se transformar em no, na, nos ou nas, dependendo do complemento, certo? Então, aqui novamente eu tenho um objeto direto. Se você tiver dúvida, substitua por uma palavra masculina. Acharam-no interessante? Acharam o menino interessante. Ah, não tem preposição. Colocaram na em cima da mesa. Colocaram o menino em cima da mesa. Ah, não tem preposição, objeto direto. Aí o lhes, nós vimos também ainda há pouco, qual foi a regra básica? O lhes é sempre um objeto indireto. Professora, se eu não estiver me lembrando na hora, aí você substitui por uma palavra masculina. Entregaram-lhes as encomendas. Entregaram aos meninos as encomendas. Ao, preposição. Então, ele é um objeto indireto. Disseram-lhe toda a verdade. Disseram ao menino toda a verdade. Então, novamente, nós vamos ter um objeto indireto. Puseram-no contra todo. Puseram. Quem puseram? O menino contra todos. Analisá-lo é preciso. Analisar o menino é preciso. E agora, né? Nós temos o mi, o o lhes. Ah, sempre objeto indireto, o lhes. O nos e o si. Ah, o mi, o nos e o si pode assumir função de objeto direto ou objeto indireto. Ok, gente? Não é verdade? Então, vamos ver aqui, tá? Entregaram-me o recibo. Entregaram ao menino. Eu não vou dizer entregaram o menino, não é isso? Entregaram ao menino. O que? O recibo. Então, o me é o objeto indireto. Não incomode o menino, objeto direto. O lhes é sempre objeto indireto. Deixaram-nos apenas este bilhete. Ao menino, objeto indireto. Ele atribui ao menino, objeto indireto. Então, essa é a função desses pronomes oblíquos. Bom? Voltem direitinho, revejam cada um com muita paciência, tá bom? Dedicação, gente, para que vocês possam aprender tudo isso bem direitinho, para que vocês não tenham dúvidas, tá bom? Conto muito com vocês. E nós temos uma atividade aí, né, da página 108 à página 115. Qualquer coisa, coloquem lá nos comentários. Professora, fiquei na dúvida, isso aqui, não entendi. Não posso estar repetindo para vocês. Estamos começando agora o 4º mês. Bons estudos. Nada de brincadeira. Vamos deixar a brincadeira para depois?